Valeu, Jader, muito obrigado. Boa noite para vocês. Está no ar o Troca de Passes desta quarta-feira de um jogo único do Campeonato Brasileiro, um jogo isolado no Mineirão. Vocês acabaram de ver empate entre Cruzeiro e Grêmio 1-1. Empate que, na verdade, não resolve a vida de ninguém. O Grêmio deixa uma oportunidade importante para trás, poderia se afastar e muito da zona do rebaixamento, praticamente resolver a sua vida. Não conseguiu. E o Cruzeiro continua ainda na luta por vaga na Libertadores. Terá que pelear nas últimas rodadas para conseguir estar na principal competição sul-americana em 2025. Eu estava pensando aqui, já apresentando Serginho Xavier e Fábio Júnior, que vão fazer o programa comigo, além de vocês aí de casa, por meio da hashtag Troca de Passes. Vão lá no Twitter, hashtag Troca de Passes, queremos ouvi-los, tá legal? E eu estava pensando aqui o seguinte, Serginho, Fábio e meus amigos. O futebol mineiro, embora os dois estivessem, e no caso do Atlético ainda está, né? Presentes em finais internacionais, o Cruzeiro esteve na final da Sul-Americana e perdeu no último sábado. O Atlético está na final da Libertadores e vai disputar o título contra o Botafogo neste sábado. Mas se a gente pegar um recorte de 20 jogos da dupla para trás, a gente vai encontrar apenas uma vitória do Cruzeiro com o Fernando Diniz, porque nos outros 19 jogos, nem Atlético e nem Cruzeiro conseguiram vencer. O momento, em termos de produção dos dois times de Belo Horizonte, é muito ruim, né, Serginho? Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, meu companheiro Fábio, todo mundo que nos assiste. Assim, se a gente for pensar que os campeonatos estão misturados, sob um certo aspecto, a gente sabe que teve vários times reservas, times mistos, mas mesmo assim a gente viu uma queda de produção, porque aí você começa a olhar a Copa, e você para de olhar o teu campeonato principal, que deveria ser o Campeonato Brasileiro. Deveria, mas a gente sabe que não é, né? As Copas são muito mais atrativas, porque te dão uma taça, né? Te dão uma taça no ano e eu acho que aconteceu isso. Acho que o primeiro tempo desse jogo foi um pouquinho, olhando pelo ponto de vista do Cruzeiro, né? Acho que foi um pouquinho melhor. Eu acho que o Cruzeiro já conseguiu aproveitar, claro, uma fragilidade defensiva do Grêmio, que é conhecida, é enorme, né? E conseguiu jogar um pouco, pelo menos, Felipe. É isso. Ô, Fábio, o Cruzeiro melhorou no primeiro tempo, né? Agora, o que ficou muito claro para mim nesse jogo de hoje é que as duas equipes são especialistas em se defender mal. Né? Tanto o Cruzeiro quanto o Grêmio se defendem muito mal, né? De maneiras diferentes, é verdade. O Cruzeiro sofre muito com a transição rápida do adversário. E o Grêmio, mesmo quando está postado atrás, não consegue... O Grêmio sofre duas vezes, na transição rápida e na transição lenta. É fácil, ele vai sofrer igual. Mas o mais incrível é que quando o adversário, no caso hoje o Cruzeiro, já estava no campo de ataque, a cabeça de área do Grêmio deixou o Cruzeiro jogar com muita tranquilidade, especialmente no primeiro tempo, né, Fábio? Boa noite. Isso, Diniz. Boa noite para você, Diniz, Serginho, amigos de casa também. Eu acho que fica muito exposta, na verdade, né? Eu acho que esse tem sido realmente um dos grandes problemas das duas equipes também, como o Serginho falou. Tem outras situações também, né? Como o Cruzeiro hoje, por exemplo, chegou várias vezes na frente também, errou muito passe. Com relação à finalização também, errou muitas finalizações também, não conseguiu concluir as jogadas muito bem. O Grêmio com problemas defensivos e também na parte ofensiva, quando ia para o ataque também, em muitos momentos, tinha muito pouca gente na frente, não conseguiu pressionar o Cruzeiro durante o jogo também, as poucas oportunidades que teve, acabou errando na execução. Então, assim, são equipes que vêm atravessando esse tipo de problemas, como você falou, o Cruzeiro com muita dificuldade nessa transição defensiva, mas também em assimilar um pouco mais rápido a questão do Diniz também. Eu acho que o time produz em alguns momentos, fica muito dependente da criação do Matheus Pereira e aí os outros jogadores, às vezes, em alguns momentos, fogem um pouquinho desse contexto. Então, assim, as duas equipes realmente mostraram hoje as suas fragilidades, né? Mas vão ter que melhorar porque o Grêmio tem que escapar dessa posição desconfortável, né, próxima à zona de rebaixamento, e o Cruzeiro vai ter que melhorar nessas últimas rodadas porque busca ainda a vaga na Libertadores.
Fabinho, você tá nervoso, Fábio? Tô tranquilo. Tá estreando na bancada do Troca de Passes. sério? Hoje. Vocês me deixam tranquilo. O Fábio participou com a gente diversas vezes, mas sempre nas cabines, dos estádios. Hoje, pela primeira vez aqui com a gente. Aquele friozinho na barriga existe, viu, Diniz? Não tem como. Isso é importante, É sinal de que está motivado. Exatamente. Deixa eu fazer o Focado. seguinte, vamos à cabine então lá do Mineirão em Belo Horizonte, porque lá está a nossa equipe que transmitiu o jogo, Jader Rocha, Ramon, Henrique Fernandes, para conversarem um pouco mais com a gente sobre esse duelo dessa noite. A gente estava falando aqui, especialmente comentei aqui com o Fábio e com o Serginho, o quanto as duas equipes têm fragilidades defensivas, né? De maneiras diferentes, cada uma à sua maneira, mas que dificuldade para se defender, não, Jader? Bem-vindos, meus amigos. Boa noite. Boa noite, Diniz, Serginho e um protesto aqui. Qual é, hein? Rapaz, eu e o Ramon viemos para Belo Horizonte. Aí a gente imagina que teremos casa cheia para nos recepcionar. O Henrique e o Fábio Júnior. E o Fábio escapou aí pro estúdio, foi aí pro Rio. Rapaz do céu. A rapaziada da cabine aqui tá lamentando o Fábio, tá sentindo falta. Porque se o Fábio não tá aqui, não tem chocolate pra tu. Oi. Ô, Henrique, ele paga jantar pra vocês aí, não? Cara, impressionante isso. Generoso. Eu não Ele pagou ganhei o o jantar feijão hoje tropeiro aqui, viu? do Mineirão, Diniz. Eu não ganhei o tropeiro do Mineirão, hein? Ah, teve isso, é? Mas aqui, Eu não ó, ganhei. Protesto também. Vou te adiantar, pagou o jantar pra geral aqui, viu? Todo mundo. Fez as honras da casa aqui, viu? Mas a gente vem pra cá, eu achei que ia estar o Henrique, o Fábio, todo mundo pagando Acostumei mal o tropeiro, pessoal, chocolate, tá? aí o cara vai embora, o cara resolve ir pra aí, cara. O Henrique tá falando do chocolate, acostumei mal o pessoal, levei chocolate 2 ou 3 vezes e agora todo jogo eles querem toda chocolate. Aqui Aí funciona fica assim, difícil, né? Toda vez que vier aqui vai ter que pagar o jantar também. Mas fale um pouquinho sobre as fragilidades dos dois times aí, Jader. Vamos falar aqui então um pouco a respeito desses problemas que são de identificação e já não é de hoje, né, desses dois times. O Grêmio costumeiramente tem levado gols, né, e o Cruzeiro vem apresentando essa dificuldade depois de um jogo que foi franco e em que os dois times voltaram a apresentar esse velho problema e aí o 1-1 acabou sendo o placar final da partida aqui. É isso. Boa noite a todos, quem tá na mesa, quem tá nos acompanhando agora no Troca. Cara, foi um jogo muito mais franco e muito mais animado do que eu imaginava, né? Porque antes do jogo, a gente tava aqui no aquecimento falando sobre a tensão que existia sobre os dois times, o Grêmio numa posição que é desconfortável, como o Fábio bem disse, o Cruzeiro uma derrota em final, né? Mas acho que o jogo foi aberto, o jogo ofereceu oportunidades para os dois lados, muito pelas fragilidades defensivas, mas muito também por uma iniciativa que o Cruzeiro teve. Primeira chance é do Grêmio com a Aravena, o Cássio faz a defesa, mas acho até, né, Ramon, que o Cruzeiro conseguiu ter mais produção e mais volume ofensivo na primeira etapa, embora se mostrasse muito vulnerável ao contra-ataque, né? Exatamente. Primeiro, Diniz, Serginho, Fábio, boa noite aos amigos do estúdio, todos que estão de casa. Exatamente, você falou uma coisa na transmissão, ô Henrique, e eu concordo muito, né? O Cruzeiro conseguia produzir jogadas ofensivas de qualidade, só que falhava no último terço. A gente viu agora ali o bom passe do William, né? E o Lautaro finalizando essa bola na trave. Foi um jogo justo, aberto. Eu acho que assim, o Grêmio entrou com uma proposta, obviamente, me pareceu no segundo tempo de estar satisfeito com o empate, né? O empate aqui no Mineirão me pareceu de bom tamanho para o time do Renato, né? Se falava muito na questão do Rodrigo Caio também, que entrou hoje, fez uma boa partida, até pontuei isso na transmissão, essa questão dos problemas físicos que ele enfrenta durante a carreira, e hoje ele fez uma boa partida. O Grêmio, que defensivamente se portou muito bem, apesar de ter sofrido algumas transições, Só que é no normal, segundo né? tempo, né? Renato Exatamente, o ajustou ali. Diniz joga com essas questões de transições, né? Algumas inversões do Grêmio sofrendo, mas suportou bem. Segundo tempo, assim, não foi aquele segundo tempo, né? Foi um pouco assim, alternou momentos de intensidade, foi mais para lento do que mais para intenso, mas um jogo interessante, eu gostei, 2 bonitos gols, né? Um ponto para cada lado, não adianta muito a vida do Cruzeiro, não resolve de vez a vida do Grêmio, e é isso, meus amigos. Um detalhe, assim, a gente viu o lance do Bright White, eu não tinha me atentado para isso, ele nasce de um erro de passe bobo do Cruzeiro, a bola pro William, sai o lateral, o Grêmio consegue conexão na frente, mas chamou a atenção que no primeiro tempo o Cruzeiro, embora sofresse um gol pro Grêmio, que foi fora do contexto do jogo, o Cruzeiro estava um pouco melhor. E aí a gente vê como a transição do Grêmio o tempo todo entrou, o contra-ataque entrava. O Cruzeiro com muita dificuldade de recuperar rápido a bola. O Dodi perde essa chance incrível que a gente Podia viu. ter matado o jogo até, né? E logo na sequência o Cruzeiro dá a resposta com o seu gol de empate. Então o Cruzeiro conseguiu se manter no jogo apesar do 0-1, com a torcida até já aparentando uma certa impaciência. Exatamente. Né? E manteve com o seu 1-1, né, a possibilidade de vencer a partida fazendo um bom segundo tempo. O passe do Verón é brilhante e a finalização do Pereira com a perna ruim, né? Ele é canhoto.
e é muito canhoto, é um cara que busca a jogada pro lado esquerdo, mas bateu com a direita no cantinho para empatar o jogo, que deu muito mais justiça no primeiro tempo. Concordo. Eu acho que o Cruzeiro teve mais produção, o Grêmio teve algumas oportunidades, 2 muito claras, uma convertida, mas eu acho que o empate era o que descrevia melhor o que a gente viu nos primeiros 45. Nos 45 finais, quando a gente estava empolgadinho no intervalo, aqui, falando que o jogo estava entregando muito, os 45 finais jogaram meio que uma duchazinha de água fria, né? Aí apareceram muito mais dificuldades com bola para os dois times. O contra-ataque do Grêmio deixou de aparecer. O Cruzeiro passou a cuidar melhor da bola para não oferecer o contra-ataque. O Cruzeiro cansou também, né? Pela final, exatamente. Pela viagem, a final, os desfalques que deixavam o banco menos forte, aí as reposições não eram à altura. Entraram alguns garotos como Tevez, Kaique Kenji. Mas o segundo tempo teve abaixo para mim da primeira etapa e manteve para mim a justiça no placar. 1-1 traduz o jogo, né? Acho que não dá pra gente discutir muito. Mas sabe o que eu estava pensando aqui, meus amigos, e estava dando uma olhada nas estatísticas? Se a gente for pegar o estilo de jogo do Fernando Diniz, se baseia muito na troca de passes. Sim, e para esse sistema funcionar, você precisa acertar os passes. É uma coisa muito básica. Uma premissa, né? Exato. Vocês sabem quantos passes o Cruzeiro errou no jogo de hoje? Tem ideia na cabeça? Assim, não, foram muitos. Eu acho que foram muitos porque no primeiro tempo, principalmente, tiveram muitos erros de passe. No segundo tempo, o Grêmio conseguiu achatar, encurtar as suas linhas e o Cruzeiro ficou tentando bola longa, então errou alguns passes. Mas o número chama atenção. Eu vou dar um número para vocês. Eu vou dar um 94 passes errados. 94 passes errados. É uma enormidade. Né? Tudo bem que o Cruzeiro também trocou muitos passes, né? Foram 617 passes no total. Mas você errar quase 100 passes no jogo beira o absurdo, ainda mais para um time que tem como uma grande deficiência a transição defensiva. Se você perde a bola toda hora, você está correndo um risco enorme de ver o adversário toda hora na frente do teu goleiro. Exato. Não, e eu queria abordar até aqui com o Ramon e o Henrique, se me permite aí, Diniz, até pensando nessas últimas rodadas, né? Pelo interesse que existe real do Cruzeiro com o objetivo de Libertadores e o Grêmio para escapar do rebaixamento. Em termos de produtividade, o que esse jogo leva? E aí, pensando com a cabeça do torcedor, o que o torcedor do Cruzeiro e do Grêmio podem pensar no que diz respeito à produtividade dos times encarando essas últimas rodadas? O que eles fizeram aqui que pode ser levado como um ponto positivo, por exemplo, em termos de produtividade? Eu acho que o Grêmio tem que se preocupar muito assim, com a instabilidade que o time apresentou no jogo. No primeiro tempo, o time conseguiu incomodar em contra-ataques, mas cedeu muita chance ao Cruzeiro, cedeu muito mais oportunidade. O Cruzeiro meteu bola na trave, o Cruzeiro fez o seu gol, teve posse e jogou o Grêmio para trás, sem que o Grêmio conseguisse lidar muito com esse volume de jogo do Cruzeiro. E no segundo tempo, quando o Grêmio se ajustou defensivamente, deixou de incomodar na frente. Então, um ponto de atenção, basicamente, é esse. Acho que é um time que tem alguma dificuldade também para sustentar resultado, porque depois do 1-0, a gente viu o Renato à beira do campo gritando, pedindo para valorizar a posse, e o time cedia muitas vezes a perda para o time do Cruzeiro recuperar, e aí o Cruzeiro ia criando volume de jogo. Como eu disse, se manteve no jogo mesmo, perdendo por 1-0. E da parte do Cruzeiro, cara, foi importante não perder esse jogo, porque vem de uma derrota muito dolorosa, mas era muito importante ganhar esse jogo, para dar ao torcedor a resposta que ele queria. Eu acho que o Cruzeiro jogou mal, mas saiu vaiado pela torcida, com o Diniz perseguido pelo torcedor. É legítimo esse sentimento. O trabalho do Diniz não engrena, custou uma derrota em final, não por culpa só do Diniz, o Racing foi melhor, teve seus méritos, mas isso aumenta a pressão sobre um trabalho que a gente espera que o Cruzeiro consiga preservar para tentar manter para o ano que vem, com mais tempo para o Diniz implantar as ideias, com um pouco mais de conforto, um pouco mais de paz. Isso ele não conseguiu ganhar hoje. Ele precisava ganhar esse jogo diante da torcida, porque o último jogo diante da torcida é o Palmeiras. Exato. Que é um jogo difícil de imaginar o Cruzeiro performando e vencendo. Né? Eu até falei no pré assim, meus amigos, o que eu acho que eu esperava que o time do Cruzeiro fosse assimilar mais, fosse render mais com o Diniz nessa reta final. Né? Mais rapidamente, pelo grupo que tem, cognitivamente, um grupo inteligente, com o Matheus Henrique, não jogou hoje, desfalque, ok, mas Matheus Pereira, o William, Marlon, 2 bons laterais, né? O Lucas Silva, o Arce, 2 meios de campo que são muito bons. Caio Jorge na frente vem fazendo um bom trabalho. O Cruzeiro cansou, por motivos óbvios, pela final, pela viagem, logística, mas eu achei que o Grêmio também cansou. O segundo tempo a gente viu o Monsalvo, entrou no intervalo, ele terminou a partida esgotadíssimo, muito cansado. Chama atenção porque o Grêmio teve um intervalo maior de 7 dias, né? Então, assim, eu acho que é isso. O Grêmio, ou ele ataca demais e deixa muito espaço para transição, ou ele se defende demais e não consegue mais criar. Esse é o desequilíbrio do Grêmio nesse ano 2024.
e esse desequilíbrio, principalmente na parte defensiva, porque se a gente pegar nos últimos anos, né, Serginho, Fábio e amigos, o Grêmio sempre tem um dos bons ataques do campeonato, né? É um time que consegue ofensivamente ser muito agradável de se ver jogar, mas é também histórico, né, do Grêmio nos últimos anos a dificuldade para se defender. Não à toa, né, Diniz? Somando essas duas últimas edições, 23 e 24 do Campeonato Brasileiro, o Grêmio ultrapassou a marca dos 100 gols sofridos, né? Tem duas edições, né? Que nem terminaram ainda, né? As duas. Isso é sintomático. Deixa eu agradecer aqui, Jader Rocha, Henrique Fernandes, Ramon, meus amigos. Obrigado pela participação de vocês aqui no Troca, hein? Valeu, Diniz. Valeu. O pessoal tá apagando a luz aqui. Vamos ver se a gente faz uma boquinha com aquele tropeirinho, né? Esquece. BH essa hora não vai achar nada, viu? Não é verdade. Não acha nada. Tem lugar sim. Ó, o Henrique já cantou a pedra aqui, cara. Só não tem Fábio Júnior pra pagar. Então, nas diversas vezes que fui a Belo Horizonte, em jogo tarde, esquece. Chegou a derrota completa. Não dá pra sair e comer nada, só no hotel. Não faz isso comigo. Eu vou ouvir o Henrique aqui. Só se o Henrique levar vocês na casa dele. Aí ele faz um churrasco, alguma coisa também. Pra comer fora não vai dar, não. Valeu, meus amigos. Boa sorte aí nessa caçada ao jantar aí. A gente vai continuar aqui falando sobre esse jogo. Falamos muito sobre as dificuldades defensivas. São times que vão ter que encontrar um caminho para 2025 especialmente, né? Independentemente do que eles vão conseguir fazer nesse final de temporada, nesses jogos que restam, para cada um atingir o seu objetivo dentro daquilo que eles esperam, mas a evolução tanto para Cruzeiro quanto para Grêmio vai ter que ser substancial para 2025, né, Serginho? No caso do Grêmio, que defensivamente tem tido problemas recorrentes, né? Vai ter que ter uma reformulação de elenco, né? É um time essencialmente lento, sobretudo do meio para trás. É um time que não consegue muita velocidade. Do meio para frente também não é essencialmente rápido, tem vários jogadores mais lentos, então não consegue marcar pressão. Então, assim, sem reformular o elenco, o Grêmio vai ter problemas. O Fábio vai falar já, porque eu recebi a informação de que Renato Portaluppi, o Renato Gaúcho, está sentando na sala de entrevistas e você acompanha a entrevista ao vivo aqui no Troca. Do Cruzeiro. Eu avisei para eles que nós tínhamos que diminuir os espaços, diminuir o adversário, porque eles gostam da posse, do jeito que o Diniz trabalha, eu conheço ele muito bem. E muitas vezes a gente estava dando liberdade para os jogadores do Cruzeiro, muitas vezes faziam superioridade pelos lados e muitas vezes eles estavam criando muito próximo da nossa área. Infelizmente, nesse espaço que a gente estava dando, que eu procurei corrigir, a gente acabou tomando gol. Então a gente treina sempre da forma que a gente vai jogar, mas as coisas não acontecem sempre do jeito que a gente... Você está me atrapalhando. Nem sempre as coisas acontecem do jeito que a gente quer, mas isso é normal, não vai acontecer 100%. Eu acho que o mais importante de tudo foi que alguns espaços que a gente deu para o Cruzeiro, mesmo assim, eu gostei da equipe. Não é fácil você jogar aqui dentro do Mineirão. O Cruzeiro tem uma grande equipe, é muito bem treinada. E principalmente eles estavam trabalhando em cima da nossa parte psicológica, porque a gente sabe o quanto é difícil a cada rodada você entrar em campo tendo que ter a obrigação de conseguir um resultado positivo, na situação que o clube se encontra na tabela. Tudo isso a gente levou em conta, mas o meu grupo, mais uma vez, está de parabéns. A gente conseguiu um ponto importante contra um adversário difícil, como eu falei. Tivemos a oportunidade ainda no primeiro tempo de matarmos o jogo com o Dodi, mas faz parte. Eu acho que esse ponto também é importantíssimo. Eu falei antes do jogo para eles, repito, o Grêmio tem 3 jogos pela frente, 2 jogos dentro da arena. O Grêmio precisa de uma vitória para manter a calma, manter a tranquilidade, estar na Série A do ano que vem. Eu estou tendo esse papo com vocês, mas na minha cabeça nunca passou, volto a repetir, a Série B, até por todas as dificuldades que a gente passou no ano todo. Então foi um ano atípico, mas tenho certeza que vai acabar bem, disso nunca tive dúvida. E eu aproveito mais do que nunca e convoco o nosso torcedor para domingo. É o que os adversários têm feito, a nossa torcida tem prestigiado, a gente tem que botar no mínimo 40 mil pessoas na arena do domingo. É um jogo importante, um jogo difícil, que a gente pode, com a ajuda da nossa torcida, carimbar a permanência ainda no domingo do Grêmio na Série A. Então vai ser importantíssimo. Peço para o torcedor que compareça.
Eu sei que vai ser um jogo um pouco nervoso, faz parte, mas que o torcedor não vai. Mesmo que o jogador esteja errando, mesmo que o jogador não esteja naquele dia dele, eu vou estar atento na beira do campo. Eu acho que o mais importante de tudo, o torcedor apoiar durante os 90 minutos. Passar essa tranquilidade, passar essa confiança para os jogadores. Isso tudo eu passo para eles diariamente, passo no dia do jogo, na pré-eleição. Mas é importante esse grito vir da arquibancada. É importante esse torcedor estar junto com o grupo. Porque o que o torcedor quer é o que nós queremos aqui, do presidente ao roupeiro. É uma vitória para consolidar o clube na primeira divisão do ano que vem. Então, o torcedor ele tem que ir para o estádio para incentivar, passar essa confiança para os jogadores, que eu tenho certeza que com essa confiança dos jogadores, os jogadores vão se sentir bem mais à vontade, muito mais confiantes para poder mostrar o trabalho deles, para a gente conseguir o nosso objetivo, que vai ser a vitória. Renato, na tua análise, se o Grêmio mantiver o nível de atuações que vem tendo, isso é suficiente para escapar do rebaixamento com alguma tranquilidade? E se me permite mais uma na linha da avaliação sobre o seu trabalho. Se você fosse a direção, se você fosse o presidente do Grêmio, você renovaria com o Renato Portaluppi para o próximo ano? Ou aguardaria até a reta final, até o final do Brasileirão, para tomar essa decisão, se você estivesse no lugar do presidente? Qual foi a primeira que você me fez? Se o Grêmio mantiver as atuações que vem tendo. Deixa eu falar uma coisa para você. As tuas duas perguntas são boas. Eu tenho visto todo o Campeonato Brasileiro e não tenho visto nenhum grande clube, inclusive, todos os clubes da Série A, mostrar um grande futebol. O Botafogo, o Palmeiras, o Flamengo, e mesmo assim eles têm altos e baixos. O City está 5 jogos sem vencer. Real Madrid. Aí você quer que o Grêmio seja o time do futebol brasileiro, numa situação dessa. Eu já falei para vocês lá atrás que o importante não é jogar bonito numa hora dessa. É conseguir os pontos, conseguir as vitórias para que o clube permaneça na Série A. Então, se só o Grêmio estivesse jogando mal, isso me preocuparia. E hoje o Grêmio não jogou mal. O Grêmio esteve um pouco abaixo do que pode mostrar, mas eu fiquei contente com o que os jogadores demonstraram dentro de campo. Eu tenho visto os jogos do Campeonato Brasileiro, todos eles, inclusive ontem, todos, e eu estou vendo a tensão dos outros clubes aí. E estou vendo que, até pela situação desses clubes no Campeonato Brasileiro, eles estão abaixo do Grêmio, inclusive. É a parte psicológica que eu tenho falado para vocês há bastante tempo. Há bastante tempo. Não é fácil a situação que nós estamos passando. Por tudo que nós passamos durante o ano, nós estamos pagando essa conta. Entrar em campo e toda rodada, todo jogo, nós temos a obrigação de conseguirmos um resultado positivo. E muitas vezes os nossos adversários estão jogando tranquilos, trabalhando já exatamente em cima da nossa parte psicológica. E isso não é fácil. Não é fácil. Mas mesmo assim, meu grupo tem se comportado bem. Quanto à minha renovação, eu tenho 2, 3 respostas para te falar. A primeira, eu sou muito bom. Muito bom. E vocês da imprensa gostam de fazer sempre onda, me jogar contra a torcida. Essa que é a realidade. Porque nos últimos dias, e olha que eu estou bem calmo hoje, nos últimos dias, o que vocês têm, aí vocês falam, mas tem que dar nome. Alguns de vocês, não são todos. O que vocês têm mentido para a nossa torcida é uma coisa absurda. Vocês inventaram já 4, 5 treinadores para o Grêmio. Vocês chegam lá, muitos de vocês não têm responsabilidade pela notícia que vocês dão. Vocês vão lá, fala o nome de um treinador. Estou dando um exemplo. No dia seguinte, que nunca saiu do presidente, que o presidente põe minhas 2 mãos no fogo com ele e com a diretoria do Grêmio. Nunca foi falar num treinador aqui dentro do Grêmio. Pode ser que vão falar daqui a pouco. Nunca foi falado, porque a minha confiança nele é total. Então, num dia vocês falam num treinador. Vocês sabem que é mentira, mas vocês apostam para jogar, para fazer onda dentro do clube. Passam-se 1 ou 2 dias, falam o nome de outro treinador. Vocês sabem que é mentira, mas o empresário aí fala para vocês, aí vocês não têm responsabilidade, não são todos, é os que falam dos treinadores, é para eles. Então, vocês querem, eu já falei para vocês há muito tempo atrás, vocês querem que eu seja profissional com vocês? De que forma? Passam-se 2 dias, a notícia que o cara deu, o idiota que deu a notícia, ele já fala no outro treinador, ou um outro colega de vocês da imprensa fala em outro treinador, e fica por isso mesmo. Fica por isso mesmo. E se eu começar a falar assim, por exemplo, que alguns de vocês ganham um dinheirinho ali por fora para criar a crise dentro do Grêmio? Eles vão falar, você tem prova, Renato? Não, por isso que eu não falo.
E se eu falar que algum de vocês ganha um presentinho de certas pessoas ali fora? Ué, posso jogar no ventilador também. Vocês não jogam no ventilador? Vocês todo dia não inventam uma notícia? O teu companheiro não inventou uma notícia agora que o Marte foi lá na sala do presidente falar com o presidente? É uma mentira atrás da outra. Aí vocês querem respeito. Eu falo com treinadores, os treinadores estão de saco cheio de dar entrevista. Eu estou aqui por educação, essa que é a verdade. Porque por mim, e já vai acontecer isso, eu não vou dar mais entrevista. Não tem condições. Vocês não respeitam o treinador, vocês não respeitam mais o profissional. E aí fica difícil trabalhar. Vocês querem respeito, mas não nos respeitam. Aí ficam os cornetinhas no ar-condicionado, todo dia falando um monte de besteira. Mas antes de ir embora, eu vou dar uma coletiva. Eu vou deixar uns nomes para o nosso torcedor também. Aí eu quero ver esses aí, como que vão conviver o ano que vem aqui. Então, hoje eu estou aqui bem calmo, falando, respondendo suas duas perguntas que foram muito boas, com educação. Se continuar essas notícias, essa invenção de notícias para tumultuar no ambiente do Grêmio, quem manda no clube é o presidente, é a diretoria. Eu vou ser o primeiro a conversar com eles e pedir para não dar mais entrevista para vocês. Já que desse lado aí, vocês não querem ser profissionais, querem inventar notícia todo dia, então vocês não vão mais escutar o treinador falar. O treinador, obrigado, não. O treinador não é obrigado a falar. Vai vir meu auxiliar aqui falar com vocês. E voltando de novo na tua pergunta, eu vou responder mais uma vez. Eu sou muito bom, não sou pouco não. Sou bom demais. O que vocês fazem com os treinadores é uma coisa assim que não dá para engolir. Eu mato no peito, eu não escuto, eu não leio, não vejo, entendeu? Senão eu enlouqueço. Mas eu sei da minha capacidade. O presidente está aqui, pode ter certeza que ele sai da minha capacidade, por isso que ele me manteve até hoje no clube. Ele, juntamente com o nosso executivo e a diretoria. Um dia eu vou embora. Porque quando se conquista alguma coisa aqui, aí é bom pra caramba. Então eu desaprendi tudo. Os problemas que o clube passou esse ano todo aqui, ó, dane-se, não houve nada. É a conta que nós estamos pagando. Então, mais uma vez, estou sendo educado. Não é para você essas respostas, para ninguém que está aqui. Mas, se continuarem mentindo, eu vou dar os nomes aos bois, entendeu? Vou atacar também, vou chamar de mentiroso, vou chamar alguns de covardes, entendeu? Que estão se aproveitando da situação do Grêmio. Vocês também têm família, vocês também têm filhos no colégio, vocês também andam por aí. E o torcedor conhece alguns de vocês. Vocês querem que a gente passe por dificuldades? Alguns de vocês vão começar a passar também. E eu volto a repetir e falar de novo para vocês. Eu não tenho medo de ninguém da imprensa. Eu não preciso de nenhum de vocês. Eu respeito e sou profissional. Se vocês forem profissionais comigo, eu vou ser profissional com vocês. Pode ter certeza. É a minha última entrevista. Se continuar inventando história do meu grupo, diretoria, presidente, de treinador, vai estar auxiliar aqui no próximo jogo. Renato, boa noite. Nessa resposta que você deu agora, você falou que antes de ir embora, irá conceder uma entrevista coletiva e que irá deixar uma lista de nomes e que ano que vem a gente vai ver. Você está confirmando que você não fica? E outra, a escolha do Rodrigo... Não estou confirmando. Eu até coloquei mal. Não estou falando que eu vou embora, não estou falando que eu vou ficar. Em primeiro lugar, quem manda o clube é o presidente, o conselho de diretoria e o torcedor. A minha cabeça está voltar para conseguir os pontos necessários. Depois aí vem a outra novela. Até lá, minha cabeça, a cabeça do presidente, diretoria, jogadores, todo mundo aqui, a gente está... O único pensamento é conseguir mais uma vitória para... Aí sim, aí depois vocês fazem a pergunta para o presidente, para a diretoria, aí é com eles. Dentro de campo agora, falando de futebol, a escolha pelo Rodrigo Caio como titular, ele teve uma boa atuação e não de Pedro Jeromel, já que faz uma semana que o Jeromel jogou, então teria, a princípio, tempo de recuperação. E a escolha por tirar o Soteldo, que saiu cabisbaixo, fazendo gestos negativos com a cabeça. Queria que você explicasse essas duas, por favor. O jogador, quando sai, ele não gosta, ninguém gosta, ainda mais o gigante. Ninguém mais do que eu protejo ele aqui, ninguém mais do que ele conversa com ele. Eu nem vi isso, não sei nessa verdade. Às vezes o jogador sai porque daqui a pouco não conseguiu realizar tudo que sabe. O Cruzeiro estava atacando muito pelos lados, tanto ele quanto o Alex correram bem, correram bastante. Eu senti que eles não estavam mais acompanhando os laterais, foi por isso que eu mexi, coloquei sangue novo, por isso das substituições. Até porque eu tenho gente no banco que pode entrar e resolver também. Não adianta você deixar o jogador em campo no momento que ele correu bastante, cansou, enfim.
Quanto ao Rodrigo Caio, o Jeromel poderia jogar, ele até pediu para jogar, mas tem jogo domingo de novo. Então isso conversa com o Jeromel, fica difícil para ele jogar a cada 3 dias e domingo tem jogo. Então falei para ele, se jogasse, ele poderia jogar hoje, mas aí estaria fora do jogo de domingo. Então essas conversas sempre que eu tenho com ele, mas ele viaja sempre, mesmo que ele não possa jogar. É importante a presença dele, eu já falei isso para vocês, dele, do próprio Cânimo. São os jogadores mais antigos aqui, são os capitães do time. O grupo respeita bastante eles. É sempre importante a presença deles. Mas acho que independente de quem joga aí, o importante é a entrega que eles vêm tendo. Hoje não jogou o Jeromel, que jogou bem no jogo contra o Juventude. Hoje jogou o Rodrigo Caio também, que foi muito bem. Renato, no último jogo... Tá aí, Renato Portaluppi, Renato Gaúcho, dando sua entrevista e garantindo que não estava nervoso. Sim, claro. Na entrevista, não estava nervoso. Mais uma vez, entrou em debate com os jornalistas, disse que vai dar nomes de jornalistas para eventualmente, né? É como se dissesse entre linhas, olha, vou dar os nomes à torcida para que eles possam perseguir vocês nas ruas depois, uma espécie de ameaça, né? Mas ele não estava nervoso, você conseguiu perceber, né, Serginho? Assim, o tom das entrevistas do Renato, ele é inversamente proporcional ao rendimento do time. Quanto menos o time rende, mais ele aumenta o tom para desviar o assunto. E hoje ele cometeu uma série de barbaridades, né? Que é crescente, né? Ele ameaçou, não, ele denunciou, entre aspas, jornalistas de receberem dinheiro e depois ele disse, não, mas eu não vou dizer o que eu acabei de dizer. Foi basicamente isso. Depois já fica... Falou que não acompanha a imprensa, não lê, não escuta, mas passou uma série de informações ali que, segundo ele, são mentirosas. Exato. Né? Então, assim, eu acho que talvez a gente devesse só fazer as perguntas, as de sempre, né? Mas não escutar muito isso que eu quero dizer, porque enquanto ele não falar de futebol, e ele tem muito que falar de futebol, por que o Grêmio não rende? Se você pegar os últimos, 10 jogos do Grêmio, o Grêmio acho que tem um jogo bom, que é o jogo contra o Fortaleza. Só. Mesmo jogos que o Grêmio venceu, como o Atlético Goianiense, muito ruins, de rendimento baixíssimo, né? Então, assim, o trabalho do Renato esse ano é muito ruim, Renato. É muito ruim, você tem que fazer uma autocrítica. Não tem jeito de você ficar fazendo factoides toda quarta e todo domingo e achar que está todo mundo caindo nessa história, né? O trabalho não é bom. O trabalho do ano passado, o Grêmio foi vice-campeão, né? É verdade, tinha o Luiz Soares, etc. Ofensivamente, o Grêmio foi muito bem no ano passado. Esse ano, o Grêmio não está tão mal ofensivamente, mas defensivamente é um horror, né? Na transição defensiva, quem chega tocando bola, né? Então, assim, essa é a verdade. Mas ele não quer conversar sobre isso. E em termos de resultados, né, são 2 vitórias nos últimos 10 jogos. Então o Grêmio também está com dificuldade para pontuar no campeonato, né, Fábio? Em termos de resultado, em termos de desempenho, como o Serginho acabou de falar, hoje mesmo diante do Cruzeiro, o Grêmio realmente teve muita dificuldade. Assim, o Cruzeiro teve muito mais volume de jogo, o Cruzeiro criou mais oportunidades, o Cruzeiro não venceu o jogo hoje, apesar que o Grêmio também teve algumas oportunidades, né, em jogadas de contra-ataque, poderia ter finalizado melhor, executado melhor a finalização também, mas o Cruzeiro errou muito também na parte de finalização. O Cruzeiro conseguiu circular muito a bola na frente da área do Grêmio, o Matheus Pereira teve espaço também para trabalhar, tanto é que o Renato mesmo disse isso agora há pouco, né? Que deu muito espaço, por isso tentou consertar. Hoje os laterais do Cruzeiro também teve espaço. Então o Grêmio vem, não é de agora, né? O Grêmio já vem ao longo do campeonato aí, tendo muita dificuldade, tanto é que nesse momento a competição ainda está brigando ainda ali para escapar da zona de rebaixamento. Então tem problema defensivo, tem problema na frente também. E isso são situações que cabe ao treinador organizar. E o Renato não tem conseguido organizar isso dentro do Grêmio, apesar de eu achar que o Renato também é um treinador, um dos bons nomes como treinador que nós temos no futebol brasileiro, mas infelizmente esse trabalho específico não está conseguindo ser da maneira que deveria ser, até pelo tamanho do Grêmio e pelo elenco que o Grêmio tem também, no meu entendimento. É isso, o elenco é bom do Grêmio, né? Pode não ser o melhor, não é um dos 3 melhores, mas é um bom elenco do Grêmio para fazer um time jogar muito mais do que tem jogado. Esse é o detalhe. Fernando Diniz está falando, é isso?
Vamos ouvir Fernando Diniz, o técnico do Cruzeiro, sobre esse empate no Mineirão. Primeiramente, boa noite. Eu concordo com a análise. O time jogou bem, talvez seja, se considerar os 100 minutos do jogo que tiveram, talvez tenha sido o melhor jogo nosso em termos de produção ofensiva. O time jogou pelos dois lados, jogou pelo centro, chutou de fora da área, tentou de tudo quanto era jeito. E faltou fazer gol. E também não tomar, né? Se faz um e não toma, o resultado ia ser 1-0. Obviamente que uma chance ou outra o adversário ia ter. O Grêmio é um adversário que tem qualidade. Se você vê os jogadores do Grêmio, são todos jogadores de nível alto. Então uma chance ou outra eles iam acabar tendo. Mas de novo o gol que a gente tomou era um gol muito evitável. O resultado machuca muito. A gente sabe que o sonho maior nesse momento é a vaga na Libertadores. E o time trabalhou e produziu muito. Você fala por que precisa? A gente precisa botar a bola para dentro. E quando as poucas chances que no jogo de hoje o Grêmio teve, a gente não podia ter levado o gol. Pelo menos para ganhar de 1-0, né? Mas eu acho que a gente tem que melhorar a nossa efetividade, fazer o que fazer. A gente tem que continuar produzindo. E ter um pouquinho, talvez, de mais calma, de mais capricho, de qualquer coisa. Não dá para você precisar o que está faltando para a bola não entrar. Porque a gente teve muita oportunidade de gol, teve muita chance assim, de cruzamento que passou na área pequena, uns 5, 6 cruzamentos desse tipo. E a gente devia, e pelo que a gente jogou, a gente merecia um resultado bem melhor do que foi. Oi, Diniz, boa noite para você, Gabriela da Rádio 98. Diniz, após a partida, o torcedor começou a vaiar, chamando o time de pipoqueiro, até mesmo protestos contra você. Como assimilar tudo isso e não deixar afetar ainda mais o mental dos jogadores? Essa sequência ruim que o time está tendo, e agora só tem mais 3 jogos, e aí a busca pela vaga na Libertadores de 2025. Quem está no futebol tem que saber absorver. Eu acho que o torcedor, de maneira geral, apoiou o time, teve um comportamento muito bom. A gente tomou o gol, eles continuaram apoiando, e no final da partida, eles têm a liberdade, se eles acham que eles têm que vaiar, a gente tem que saber assimilar. Agora, do mental, eu acho que foi respondido no campo. A equipe jogou muito bem, com toda a pressão que teve, com tudo que aconteceu, uma final desgastante no sábado, um resultado muito amargo de derrota. A equipe mentalmente respondeu de uma maneira muito positiva hoje. O que faltou foi ter os 3 pontos. Ô Diniz, Rafa Nobre, do jornal O Tempo, também tive essa impressão, o Cruzeiro jogou melhor que o Grêmio. Para poder falar um pouco dessa parte psicológica do Cruzeiro hoje, que teve esse baque, vem de baques sucessivos dentro do Campeonato Brasileiro, e também esse baque do último sábado, né? O que foi dito para os jogadores para que eles pudessem mostrar o que mostrou e apresentar o que apresentou? Parecia até o Cruzeiro mais solto hoje no Mineirão. O resultado não veio, mas parecia o Cruzeiro mais leve hoje. Eu vou aproveitar para falar daquilo que eu penso da vida e do futebol, para responder a tua pergunta. Eu já falei isso mais de uma vez. Eu fui campeão da Libertadores ano passado, no time que eu estava. E ganhando, levantar o título, para mim, campeão não é quem levanta a taça. Campeão é uma atitude. O time teve uma atitude de time que quer as coisas e quer ser campeão hoje. Atitude bonita, atitude de a torcida que estava aí. É que o resultado, quando não vem, a cultura que a gente tem, o torcedor fica muito machucado por conta do resultado. Mas tenho certeza que não foi pelo que o time jogou. Porque o time, de fato, jogou muito bem. Mas pela sequência de resultados negativos, a gente entende o protesto do torcedor. Mas o time teve uma atitude, porque se a gente fosse um time que vivesse só do resultado, perdeu, era um fracassado no sábado, a gente não ia recuperar. Mas eu não trabalho sobre essa perspectiva, eu nunca trabalhei e nunca vou trabalhar. O resultado machucou muito, a gente sabe lá que a gente jogou os 20 minutos do jogo muito mal, muito abaixo, que determinou praticamente a nossa não conquista do título no sábado. E a gente tem que aprender o que aconteceu. E o time aprendeu, e a gente vai aprendendo a ganhar, vai aprendendo a ser campeão. Não é uma coisa que vai cair do céu. Eu acho que a atitude que os jogadores tiveram hoje, a gente precisa melhorar, continuar melhorando, para domingo do Red Bull, depois contra o Palmeiras e depois contra o Juventude, e para a próxima temporada. Ser campeão é uma coisa contínua, a vida é uma coisa que não para. Se a gente tivesse ganhado o campeonato, a gente tinha que vir hoje se refazer. E tomara que se a gente tivesse ganho um dia que ganhar, que a gente consiga, depois de uma conquista de campeonato, ter a mesma atitude que a gente teve hoje. Espero que assim seja. Diniz, aqui.
Sérix da TV Globo. A gente viu que essa semana o clube levou alguns torcedores para se reunir com lideranças do elenco. Eu queria que você falasse um pouco sobre como você vê esse movimento da diretoria de levar a torcida organizada para dentro do clube para conversar com lideranças do elenco. Você, como um dos principais nomes do futebol brasileiro, eu queria saber a sua opinião sobre esse movimento dos clubes. Eu acho que a maneira como foi feito lá foi uma conversa educada, num tom que a gente conseguiu escutá-los, e as devolutivas também foram boas. Nesse caso especificamente, não teve problema no Cruzeiro. Não foi uma coisa agressiva, foi uma coisa bem conduzida de parte a parte. O que eu tenho para falar especificamente desse episódio é isso. Diniz, aproveitando esse episódio, a sua opinião... Tá aí, Fernando Diniz em entrevista coletiva, ele, claro, defendendo o lado dele, né, dizendo que o Cruzeiro jogou muito bem, na opinião dele. Acho que o Cruzeiro fez um bom primeiro tempo, segundo já bem abaixo do que conseguiu nos primeiros 45 minutos, né? Mas eu acho assim, tem um detalhe nessa entrevista. Eu acho que ele parece dourar um pouco a pílula, né, fazer o jogo ter parecido um pouco melhor do que, pelo menos a nossa opinião, foi. Mas a entrevista é muito boa, é uma entrevista de entendimento do que sente o torcedor, enfim, uma entrevista civilizada, ao contrário da anterior. Ainda que o aproveitamento seja muito baixo, de 30,3%, né? É um número muito baixo em termos de aproveitamento no Cruzeiro.